É, pessoal, a coisa não tá nada fácil para o Supremo Tribunal Federal, principalmente para Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos já tomou sua decisão, não vai deixar barato o que está acontecendo no Brasil. Um juiz que está condenando milhares de pessoas à censura por simplesmente gosto, ou talvez para defender a esquerda, ou talvez por seus próprios objetivos, não sabemos, mas uma coisa é certa, no Brasil não há mais liberdade de expressão e as denúncias lá nos Estados Unidos está ficando cada vez maior e a gente já pode esperar graves sanções dos Estados Unidos para o Brasil. Se o Brasil não tomar uma atitude logo, se os senadores não acordarem logo, o povo brasileiro que vai sofrer as graves consequências, porque vocês sabem, sanções vêm de vários países depois que vem dos Estados Unidos e aí, meu amigo, aí a gente está fadado ao fracasso. Olha só o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Social media app X is being stopped short in Brazil as the country is blocking its citizens from going on the platform. FCC Commissioner Brendan Carr has been outspoken about this ban's threat to free speech, and he joins us now. Commissioner, thank you so much for being here. Now, you wrote a letter on September 5th to the head of Anatel. He's I guess, kind of your equivalent in Brazil. They are enforcing a ruling by this guy, Justice Alexander de Moraes, to censor X. It's essentially a censoring of X, even though that censoring violates the Brazilian Constitution itself, the Constitution Justice Moraes is supposed to defend. Isn't the real problem Justice Moraes and not the head of Anatel? Yeah, I think you're exactly right. Ultimately, Anatel is the one that's enforcing it, and they're my regulatory counterparts there, so that was an appropriate place to start to speak up was to them directly. But this is a really concerning story that has lots of elements to it. On the one hand, it looks like it's part of this global surge in censorship that we're seeing taking place across the world, and it is. But it's also a real concern for doing business in Brazil. If you look at business leaders in the U.S. like Bill Ackman, he's questioned whether this decision puts Brazil on the path to becoming uninvestable. And I think he's right, because not only did they go after X in violation of Brazil's own constitution, in my view, but they went after Starlink, which is a separate company with different shareholders, and froze their assets. That's a very concerning move if you're doing business in Brazil to see that. Well, it was a punitive move. That's clear. It had nothing to do with the violation. But even the order itself, you say, violates due process. How does it do that? Yeah, leading up to this decision, they were issuing a series of secret orders directing X and other social media companies to censor the political opponents in government. So the Brazilian senators and representatives that are in opposition to Brazil's incumbent government, the Lula administration. And only when X said, look, we're not going to do this in secret, did they start to take these punitive actions. And if you look at the underlying judicial decision, it mentions in 13 or 14 different places Bolsonaro administration. Então tá aí, pessoal. O mundo está falando sobre a censura que está acontecendo no Brasil. Inclusive, uma coisa que eles denunciam é que empresas que investem no Brasil, o Brasil não é um país seguro. Não é seguro para investir. Se você tiver aqui 3, 4 empresas e tem um sócio nessas 3, 4 empresas igual, só que esse teu sócio tem outra empresa fora que você nem conhece, você nem sabe que empresa é essa que ele tem, mas ele tem. E lá ele descumpre um tanto de ordem judicial. Mas por ele ser sócio das suas 4 empresas, meus amigos, a dele que fez errado e as tuas 4, ó, no Brasil. Pois é. Então por isso que está sendo denunciado gravemente, porque esse juiz, além de avançar contra a censura no Brasil, rasgar nossa Constituição, que ele também já disse ali, ele também causa essa insegurança jurídica em que pessoas que são simples cidadãos, que têm suas empresas aí, são ricos, têm suas empresas e tal, querem vir investir no Brasil. Não é recomendado. É um país com graves riscos. Então, meus amigos, a situação do Brasil está cada vez mais feia, de Alexandre de Moraes também. Por quê? Os Estados Unidos não vai parar. Vão continuar denunciando esse homem. E quando renovarem a casa e for a maioria democratas, aqueles de direita, não precisa nem de Trump para derrubar esse homem aqui. E aí, quando o Trump foi eleito, aí fechou a caixa do caixão. Fechou. Já era para o Brasil. Já era para essas figuras que se acham tão poderosas no Brasil, vão começar a enfrentar sanções. Aí o próprio sistema brasileiro vai ter que falar: nós vamos manter aqui a nossa convivência, vamos tentar criar outro sistema, criar outras pessoas,
para conseguir, né, viver bem no Brasil sem sanção, então teremos que derrubar esses homens, ou vamos deixar esses homens continuar mandando, fazendo o que querem no Brasil e destruírem o nosso país, porque aí não vai ter dinheiro, não vai ter comércio, não vai ter nada mundo afora. Vai sobrar para eles, meus amigos. Eu acho que é muito importante trazer essa notícia aqui para vocês. E olha só, além dessa denúncia, né, do Alexandre de Moraes, tem também jornalistas denunciando uma coisa. Alguns me perguntam aqui no meu canal, olha só, você diz aí que os Estados Unidos vai ajudar a gente, que eles têm que ajudar a gente e tal. Como é que você pode falar isso e tal? Por causa do seguinte, lá nos Estados Unidos ele tem uma coisa séria. Tem um partido lá, o Democratas, que são pessoas de direita, conservadoras, que lutam pelo certo. Tem que estar o certo pelo certo, não pode ter falcatrua, não pode ter coisa errada. E um dos grandes financiadores do que está acontecendo no Brasil hoje, você sabe quem é? É o próprio Estados Unidos. Sim, partido de esquerda, pessoas fortes de esquerda lá, que residem nos Estados Unidos, que são estadunidenses, ajudaram muito para o que está acontecendo no Brasil. Então, sim, é um dever desses democratas e eles veem como isso mesmo, um dever de ajudar o Brasil, porque o próprio Estados Unidos colaborou para o que está acontecendo aqui. Olha só. Oi, amigos. Aqui fala Michael Schellenberger, de Public. Nos últimos 2 anos, meus colegas e eu documentamos diversas operações ilegais de agências do governo dos Estados Unidos, incluindo a Agência Central de Inteligência, a CIA, o Federal Bureau of Investigation, FBI, e o Departamento de Segurança Interna, o DHS. Nós documentamos como a CIA, seus aliados e intermediários criaram a farsa do conluio de Donald Trump com a Rússia. Conduziram esforços rigorosamente organizados para assumir o controle da censura e moderação de conteúdo de Twitter e outras redes sociais e interferiram nas eleições de 2020 ao aprovar a publicação de uma carta de 51 ex-funcionários da CIA e de outras agências de inteligência que falsamente alegavam que havia evidências de que a história do laptop de Hunter Biden era desinformação russa. Cobrimos a perseguição do FBI a funcionários delatores, sua investigação inadequada de uma aparente farsa de bomba caseira no 6 de janeiro e a interferência ilegal do FBI nas eleições de 2020 ao espalhar desinformação e incentivar a censura da notícia sobre o laptop de Hunter Biden. E finalmente documentamos como o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, que o Congresso criou após o 11 de setembro para combater o terrorismo, executou várias operações para desinformar, exigir censura e interferir em eleições envolvendo membros atuais ou antigos do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, do Ministério da Defesa Britânico e da CIA. Então aqui ele já aponta diversos documentários que ele fez, né, denunciando irregularidades no próprio país, nos Estados Unidos, o FBI, a CIA, interferindo nas eleições de lá. Mas agora que vem a bomba, olha aí. O DHS, nós mostramos, também criou as chamadas parceiras públicos-privadas, com grupos de censura como o Observatório da Internet de Stanford. Agora, meus colegas e eu descobrimos que agências do governo dos Estados Unidos, incluindo o FBI e intermediários conhecidos da CIA, têm financiado a defesa de censura e aconselhado o governo brasileiro sobre como aplicá-la. Isso importa para mim, pessoalmente, porque o governo brasileiro está, atualmente, me perseguindo por expor sua censura ilegal e por denunciar sua transformação em uma ditadura. Mas deveria importar para todos os americanos e brasileiros, porque é um abuso grosseiro de poder pelo governo Kamala Harris e Joe Biden e mais uma prova de que as chamadas agências do Deep State, do governo dos Estados Unidos, estão pressionando por censurar ilegal e outros ataques totalitários às liberdades americanas essenciais. Por isso, este é um momento extremamente perigoso. A boa notícia é que muitas pessoas estão acordando. Algumas semanas atrás, centenas de milhares de pessoas protestaram no Brasil em um dos maiores encontros pela liberdade de expressão na história. E agora, membros do Congresso americano estão exigindo o fim do financiamento de censura no Brasil. A administração Biden-Harris tem armado
programas de assistência estrangeira dos Estados Unidos e outros meios para promover a censura no Brasil e reprimir a liberdade de expressão que seria protegida pela nossa Constituição dos Estados Unidos aqui em casa, disse o deputado Chris Smith hoje. Smith é um membro sênior do Comitê de Relações Exteriores na Câmara, que presidiu uma audiência no Congresso para examinar o totalitarismo incipiente do Brasil em maio passado. O deputado Jim Jordan e a deputada Maria Salazar copatrocinaram a legislação chamada Lei de Não Financiamento ou Aplicação de Censura no Exterior. O projeto planeja proibir assistência externa às entidades que promovam a censura de expressões que seriam protegidas nos Estados Unidos. 2. Proibir assistência externa às entidades que apoiam as diretrizes de censura do governo brasileiro às empresas de internet dos Estados Unidos. 3. Proibir a cooperação das autoridades policiais dos Estados Unidos com países estrangeiros para causar, facilitar ou promover a censura online do discurso político. E 4. Proibir a cooperação das autoridades policiais dos Estados Unidos com as diretrizes de censura do governo brasileiro contra empresas de internet sediadas nos Estados Unidos. Se você ainda não é assinante, assine. Então tá aí, pessoal. Realmente ele disse tudo aqui, coisas graves. Graves. O governo de Kamala Harris com o Joe Biden, junto com a FBI, junto com a CIA, influenciaram, financiaram, ajudaram a impor a censura que está aqui. Tanta censura nas ruas, na fala, na internet. Tudo. O discurso político está sendo ajudado pelo próprio Estados Unidos, pelo governo que está lá hoje, aqui no Brasil. Então isso é muito grave, pessoal. Isso é muito grave por si só, porque a gente sabe que temos interferência também de outro país, né, de outro governo de esquerda, também ajudando na censura aqui. Porque eles devem ficar com medo do que acontece lá acontecer aqui também, né? Porque lá o povo tem tanta liberdade que eles abrem live e falam mesmo. Não tem medo. E aqui estava acontecendo a mesma coisa. Então, já o governo de lá, de acordo com esse jornalista que está denunciando, estão ajudando, financiando, dando dinheiro para autoridades aqui que também censuram. Então isso é muito grave. Aí ele mostra também que, no final do vídeo, né, que a casa de lá, o congresso de lá, já está indo para cima desse governo por causa dessas coisas e querem proibir, uma vez por toda, qualquer auxílio, qualquer financiamento, qualquer ajuda para países ditatoriais como o Brasil. Pessoas como Alexandre de Moraes que censuram o discurso político nas redes sociais. Então, pessoal, isso é muito grave. E eu peço para você me ajudar a compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para que os patriotas saibam a influência que os Estados Unidos têm, tanto para bem quanto para mal. A gente precisa torcer para a direita vencer lá, porque quando a direita não vence, é isso que acontece. A esquerda junta, né, vários governos de esquerda e começam a articular como censurar os seus povos. E aí o governo de esquerda lá dos Estados Unidos entrou nessa enrascada. Pessoal, eu tenho certeza que a Kamala não ganha lá. Não vai vencer nos Estados Unidos. Isso é óbvio. O povo lá já está cansado desse discurso esquerdista e também dessa influência que o governo dos Estados Unidos de esquerda tem no mundo todo. Pode ver que começou a censura no Brasil, aí vem Venezuela, fraudou de novo as eleições, porque não tem medo de nada acontecer com esse governo que está lá. Várias guerras explodindo no mundo, por quê? Porque tem um governo fraco de esquerda lá nos Estados Unidos, que ainda, né, ajuda para com isso. Então, realmente, pessoal, que vergonha, né? Que vergonha, a esquerda tinha que ser exterminada do mundo. Isso é a verdade. Não deveria ter esquerda, mas como nós da direita realmente apoiamos a democracia, nós temos aí essas pessoas de esquerda hoje no poder, que lutaram, conseguiram chegar lá e se mostraram que quando pegam o poder, eles vão fazer de tudo, mesmo que de forma autoritária, se manterem no poder. A direita aprendeu com isso e quando retomarmos o poder, teremos que refazer leis para que a esquerda, mesmo se tomar o poder novamente, não possa avançar com essa censura, com essa ditadura, com o seu outro lado político. Isso é uma vergonha, isso não existe em democracia, mas é isso que dá quando dá espaço para quem é realmente ditador, fascista e esse todo tipo de nome que eles xingam nós, pessoal. E olha só, o senador Cleitinho, ele arrebentou
acertou em um discurso que ele fez, e ele disse uma verdade, tem muitos movimentos por aí para o impeachment do Alexandre de Moraes, mas outro ministro que enfrenta o povo brasileiro, ri do povo brasileiro e também merece o seu impeachment é o Barroso, e olha só o que ele disse. O ministro Alexandre de Moraes, mas nessa lista também a gente poderia colocar o Barroso. Olha isso aqui. Barroso ironiza ao falar sobre o sistema de urnas eletrônicas, infraudável e inhackeável. Mais uma vez, debochando dos patriotas, debochando da população brasileira, né? Para você que é de direita. Há um tempo atrás ele disse também, né, que derrotou o bolsonarismo. Então, assim, o Barroso, ele afronta, ele milita. Então tá na hora também, se a gente tá pedindo do ministro Alexandre de Moraes, tá na hora de pedir dele. Olha só, gente, mais um do Barroso, olha isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Barroso critica pedido de impeachment de Moraes. É expulsar jogador do outro time. Olha! O presidente do STF considera o debate, né, pedido contra Moraes é assinado por 153 deputados. Vou repetir novamente. Barroso critica pedido de impeachment de Moraes. É expulsar jogador do outro time. Como assim? Como assim? Você milita o tempo inteiro. Você afronta os parlamentares. Você afronta o Senado. E eu aqui não tenho problema nenhum de falar. Se tem que pedir para o ministro Alexandre de Moraes, peça para o Barroso também. Vamos pedir para o Barroso. Ele está achando que manda no país aqui. E eu quero só falar uma coisa para toda a população brasileira. Como ele disse, volta naquela matéria aqui, volta aqui. Essa aqui, ó, Barroso ironiza ao falar sobre sistema de urnas eletrônicas infraudável e inhackeável. Agora eu quero mostrar aqui minha PEC. Eu não vou desistir. Eu vou até o fim aqui, ó. Essa PEC é minha lá dentro do Senado. A população brasileira sabia disso? Para você que é patriota, é de direita, que pede tanto pra gente poder votar, aqui, ó, sabe quem que ela é? Minha. PEC do senador Cleitinho, que obriga voto impresso, auditável, já está na CCJ para ser votada. Já temos, já aqui, ó, com 28 assinaturas, de autoria do senador Cleitinho, está na comissão, na CCJ do Senado Federal, aguardando para ser votada a proposta. Passou na CCJ, vai para plenário. Então quero pedir aqui para vocês também, né, já que o Barroso gosta sempre de afrontar, e qual que é o medo de melhorar as urnas, gente? Qual que é o problema? Você já viu quando você vai fazer uma compra, você não compra no cartão, você não recebe seu ticket? Qual que é o problema de ter um comprovante? Qual que é o problema? Qual que é o problema de melhorar? Até porque quem paga é o povo, o patrão quer. Pergunta aí, pergunta para você, deixa um comentário aí. Você quer que vote minha PEC do voto impresso, auditável? Coloca aí, eu quero que vote a PEC do voto impresso, auditável. Coloca nos comentários. Quem paga é o povo quer. Como que uma pessoa só igual o Barroso quer decidir? O parlamento é para isso, nós senadores, os deputados federais. Então vamos mobilizar, gente. Nós precisamos fazer uma mobilização aqui, não é só do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, não. É mobilizar também para pedir o impeachment do Barroso. E mobilizar também para duas pautas que a gente precisa votar esse ano ainda. Tem que acabar as eleições agora, porque está tudo parado lá. No Congresso Nacional está tudo parado para as eleições. Mas assim que voltar, se não votar a PEC, né, que é do voto impresso auditável, e também a PEC da anistia, vamos parar tudo, vamos obstruir tudo. Claro que for bom para o país, bom para o povo, a gente não vai fazer isso. Mas patifaria dentro daquele Congresso que mais tem, inclusive está querendo votar agora também, lá dentro do Senado, flexibilizar a lei da ficha limpa, para poder beneficiar políticos corruptos. Como quem? Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, não vai passar. Se não passar essa PEC aqui na CCJ para colocar em plenário, não vai passar nada. Se não passar a PEC da anistia para combater a injustiça, não vai passar nada. E eu espero que os outros senadores também se posicionem. O Barroso está deitando e rolando na cara da gente. Olha o que ele falou. Qual que é o problema, gente, de ter o voto impresso auditável? Que medo é esse? Qual que é o problema de melhorar? De trazer mais segurança? Se o povo brasileiro quer... Eu peço novamente, você que está vendo esse vídeo aqui, deixa no comentário. Eu quero a PEC do voto impresso auditável. Coloca aí no comentário. O Barroso tem que parar de achar que manda no país. E manda nas eleições. Não é democracia, gente. Não está no país democrático. Então vamos ser democráticos. Aqui, ó. Eu peço para vocês também, da mesma forma que vocês estão cobrando, os senadores, né, a questão do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, eu peço que vocês cobrem também de uma forma respeitosa o apoiamento meu aqui para que coloque, né, em votação na CCJ, para que coloque em plenário para a gente votar. Eu conto com o apoio de todos vocês, viu? Vamos pra cima. Tamo junto. É isso aí, pessoal. O Cleitinho conta com a nossa ajuda, então vamos compartilhar o máximo possível esse vídeo. Aqui ele diz toda a verdade. O Barroso tem que parar primeiro de achar que manda no Brasil. E hoje ele realmente manda, né? E como é que a gente vai fazer ele parar de achar se ele realmente manda? A gente precisa pressionar os senadores. Mas esse cara, ele afronta, ele milita. É como o Cleitinho disse, ele vai pra cima do povo brasileiro e fica rindo da cara do povo brasileiro. Então, nós vamos começar a mobilizar o impeachment dele também. E aí ele ainda disse que, não, criticou o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes é como fosse expulsar o jogador do outro time. Como assim outro time? Alguém consegue me explicar aqui nos comentários o que ele quer dizer com outro time? Porque eu pensava que as três casas, elas são independentes, ela tem os poderes, ela tem que manter a harmonia para fazer o bem para o povo brasileiro.
Como assim eles são times contrários adversários? Isso é mais uma fala vergonhosa do Barroso. Mais uma fala totalmente esdrúxula que deveria ser colocada em um processo de impeachment. Porque ele não pode, o político assim, político não, né? Olha pra você ver. O STF tá tão político que a gente já tá chamando eles de políticos. Os ministros políticos, eles não podem ser políticos. Você sabia que eles têm que ser isento? Mas não. Toda vez o Barroso afronta e ataca o povo da direita. Como se ele fosse um esquerdistinha lá, um político do PT. Uma grande vergonha. Pessoal, a gente não cansa de falar de vergonhas que tá acontecendo aqui no Brasil. Aí ele traz outra pauta importantíssima, que é o voto impresso. Tudo bem, Barroso, é irraqueável, é totalmente segura, não tem como fraudar, infraudável, ok, acreditamos no senhor, mas nós, o povo brasileiro, queremos o voto impresso. E aí, quem manda? É só o senhor apenas? Apenas o senhor, um ministro manda? Ou o povo brasileiro, 200 milhões de pessoas que pedem e mandam? Não é o povo? Ah, dá. Então tá bom. Aí o senhor tem que vir e gravar um vídeo. Olha, vocês estão pedindo voto impresso aí, mas eu que mando. Aí como eu que mando, eu, ministro do Supremo aqui, também do TSE, quero deixar o voto eletrônico. Aí tudo bem, o senhor vem, faz uma live assim e acabou. Mas agora, querer imputar, enfiar a goela abaixo, que é irraqueável, que é infraudável e não vai mudar, mesmo com o povo querendo, quem que é o senhor? Faz a merda da live aí falando que o senhor manda, pô. Aí resolve os problemas do Brasil, já fecha o Congresso. Porque tá uma vergonha, o povo brasileiro está se mobilizando e está pedindo voto impresso. O senhor não tem que vir dar sua opinião e falar que é retrocesso, que é isso, que é aquilo, porque não cabe ao senhor. Não cabe. Se o povo brasileiro quer, tem que fazer. Eu achei que era simples, eu achei que era assim. Mas, como a gente tem um Congresso fraco, senadores que teremos que renovar, inclusive, deixa eu falar aqui, né? PSD 55 nunca mais, para deputado, para senador, para presidente, para prefeito, para vereador, para porteiro de porta de prédio, para porteiro de condomínio de luxo. Não ganha mais. Não vai vencer para mais nada. PSD nunca mais, porque está favorecendo tudo isso que está acontecendo no Brasil. Queria pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso, qual é a sua opinião, o seu posicionamento. É muito importante, amigo, que você não se cale, tá ok? Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.